Eu, Sandro, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. O Evangelho é único. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Desculpa aí, porque eu estou meio rouco, com a garganta ruim, e deu uma falha na hora de fazer agradecimento a Deus. Eu quero que você que é novo, está vendo pela primeira vez, ouvindo este conteúdo, esta palavra, este evangelho. Se tocar no seu coração e você se agradar, deixe o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entenda que este conteúdo faz bem e que agrada, para que ele compartilhe com outras pessoas que estão necessitadas. Este conteúdo é para aqueles que estão necessitados, atribulados, cansados e oprimidos. Se você é um deles, Deus tem um propósito na sua vida e tem o melhor para que você possa vencer. Por isso, se você precisa da presença de Deus na sua vida, não deixe de inscrever-se e de apertar o sininho para receber todos os dias orações e consolo, força, ânimo, esperança, para que Deus esteja presente na sua vida. Este evangelho é único e nós pregamos sem acrescentar e sem diminuir, como Cristo Jesus mandou, porque fomos levantados por Ele, não por homem algum, mas pela vontade do Pai. Por isso nós fazemos tudo conforme, segundo o que está escrito, para que o Filho seja honrado e glorificado e conhecido, para que você também seja abençoado, abençoada, para que você edifique a sua casa. Amém. Vamos ouvir o Mestre único. Vamos ouvir o Evangelho da vida. Segundo João, capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galileia. Já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, dos tabernáculos. Lhe disseram, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam em Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é
chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito estas coisas, ficou na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu Jesus também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Havia grande murmuração entre a multidão a respeito de Jesus. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava de Jesus abertamente, porque tinha medo dos judeus. Jesus ensina no templo. Porém, no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei, porque procurais me matar. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura te matar? Respondeu Jesus e disse: fiz uma só obra, e todos vós admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés seja cumprida, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo o homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Ele está aí falando abertamente. Nada lhe dizem? Ou porventura sabem verdadeiramente os príncipes que, de fato, este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me? Sabeis de onde eu sou? Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prender a Jesus, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos da multidão creram em Jesus e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais milagres do que os que estes têm feito? Os fariseus mandam prender a Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava de Jesus estas coisas. Então, os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para prendê-lo. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Lhe disseram, pois, os judeus:
para os outros, uns com os outros. Para onde irá este? Que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que ele disse? Me buscareis e não me achareis. E aonde eu estiver, vós não podeis vir. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isto Jesus disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa de Jesus. Nicodemos defende a Jesus. Alguns deles queriam prender a Jesus, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus, e eles lhe disseram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores e disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Lhe responderam, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite veio ter com Jesus, disse-lhe: porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que, da Galileia, nenhum profeta surgiu. Cada um foi para a sua casa. Capítulo 8. A mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou Jesus para o templo. Todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava, e os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Mas na lei de Moisés está escrito: sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como perseverassem a perguntar, endireitou-se Jesus e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e, acusados pela consciência, saíram, um a um, começando pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lhe disseram, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testemunhasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testemunho de mim mesmo, e de mim testemunha também o Pai que me enviou. Lhe disseram, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Eu retiro-me, então me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. E diziam, pois, os judeus: Porventura quererá se matar a si mesmo? Pois ele está dizendo: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Lhe dizia: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos digo que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: O mesmo que também já desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Eu o que dele digo, dele falo, tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que Jesus falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus maior que Abraão. Falando Jesus estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão? Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Lhe respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei eu que sois descendência de Abraão, e contudo procurais me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Responderam e disseram a Jesus: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: Se Abraão fosse pai de vocês, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais me matar, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido? Abraão não fez assim. Vós fazeis as obras de vosso pai? Lhe disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí dele